Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre a vida de cada um de vocês aqui essa noite. Uma alegria muito grande poder, uma vez mais, compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos. Quero agradecer ao Murilo pelo convite. Você sempre faz o convite carinhosamente, gentilmente. Não só você, mas os demais também. E aqui é um lugar que eu me sinto muito feliz e muito em casa. Estou vendo ali o pastor Saulo com a esposa ali, está ali bonitão como sempre. Eu estou acompanhado essa noite, meus irmãos. Estou acompanhado ali com o Flávio, com a Laurinha e com a Gra. Levante a mãozinha assim para os irmãos saudarem vocês. Ó. Eles não vão ficar bravos comigo, né? Eles não são adventistas, eles estão iniciando um momento aí de estudo da Bíblia. E eu gostaria que os irmãos orassem pela Gra, pela Laurinha e também pelo Flávio. E se você se lembrar, também orar pelo senhor Ivani, que é o pai da Gra também, que está passando por um momento de saúde bem delicado. Então nós como igreja, se tem uma coisa que nós fazemos e fazemos muito bem, é orar, não é? É buscar pelas vidas, pelas almas, pelas pessoas. Então eu peço a você que ore, em nome de Jesus, pela vida do senhor Ivani. Cumprimentar os nossos irmãos também que nos acompanham pela internet. Fica conosco que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Abra sua Bíblia, os que podem, ou seu iPad, o seu iPhone, no livro do Salmo, Salmo de número 119. Salmo de número 119. Eu vou confessar um pecado. O Salmo 119, por vezes, me prostrou, me fez cair prostrado, no melhor sentido da palavra, porque é um salmo escrito por um jovem, é um salmo atemporal, é uma música e contém 176 versículos. Nós estamos separados da melodia, pela linguagem, pela cultura e pelo tempo. Nós não sabemos a melodia do Salmo 119, nós não sabemos a melodia, mas nós temos a letra dessa música muito bem escrita. E essa letra, ela dá ênfase por 150 vezes. Você vai ler a palavra lei do Senhor, preceitos de Deus, mandamentos do Senhor, palavra de Deus. Por 150 vezes vão se repetir essas expressões, essas palavras, porque o salmista aqui, ele está interessado em pregar para nós, como eu também estou interessado em pregar para você. E o interesse dele é dar ênfase na palavra de Deus, na importância da lei de Deus, na importância dos preceitos e dos mandamentos do Senhor. E é por isso que eu quero ler com você os 8 primeiros versículos. Salmo 119, verso de número 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e são irrepreensíveis no seu caminho, e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os seus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os seus preceitos. Então não terei do que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças, com integridade de coração, quando tiver
aprendido os seus retos juízos, cumprirei os seus decretos ou estatutos, não me desampares jamais. Amém, meus irmãos? Algumas traduções vão dizer que esse salmo ele é entregue ao cantor mor. Quem é o cantor mor? É o chefe da música. É aquele que se utilizava dos mesmos movimentos que o Ronald utilizava aqui na hora que louvava. Era o homem que possuía a batuta. Era aquele que se colocava diante dos levitas, que de acordo com 2 Crônicas, no capítulo 5, estavam muito bem vestidos, muito bem alinhados e preparados para louvar ao Senhor. O cantor mor é aquele que empunhava a sua batuta para louvar a Deus com os levitas. Esse Salmo 119 é conhecido também como Salmo dos Salmos. E como eu disse no princípio, a ênfase aqui é na palavra de Deus. Por exemplo, no verso de número 1, ele está dizendo que a palavra de Deus é a lei do Senhor, que significa regra clara, que é exposta diante dos nossos olhos. No verso de número 2, ele chama a palavra, ele chama os estatutos do Senhor de testemunhos, que significa autorrevelação de Deus. É Deus dando testemunho dele mesmo. Do verso de número 3, ele chama a palavra de Deus de caminho, que significa início de desenvolvimento. No verso de número 4, ele chama a palavra de Deus de mandamentos, que significam ordens que exigem obediência. No verso de número 5, ele chama a palavra de Deus de estatutos, registro que não pode ser apagado. No verso de número 6, ele chama a palavra de Deus novamente de mandamento, que significa ordem que exige obediência. No versículo de número 7, ele chama a Bíblia de reto juízo, a palavra de reto juízo. Ou seja, a Bíblia nos julga enquanto nós a lemos. Enquanto nós lemos a Bíblia, nós somos julgados por ela. Por exemplo, não é como aquela caixinha de promessas que nós utilizamos. Muitas vezes nós queremos ouvir uma palavra de Deus, nós queremos buscar a Deus, nós utilizamos aquelas caixinhas de promessa. Não, mas quando você, por exemplo, vai estudar a Bíblia e quer saber algo a teu respeito, você quer que Deus fale com você, vai se cumprir o que o salmista está dizendo aqui no verso de número 7, os retos e justos juízos de Deus, porque quando nós estudamos a Bíblia, nós somos julgados por ela, e nós nos encontramos inseridos naquilo que está escrito. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, quando você se aplica a estudar a palavra de Deus, começando pelo Gênesis, você vai encontrar ali a criação, no capítulo 1. No capítulo 2, você encontra a formação. No capítulo 3, a queda. No capítulo 4, acontece o quê? Um assassinato. No capítulo 5, é genealogia. Só que Caim está fora, porque alguém que descarta ou mata o seu próprio irmão não serve para fazer parte do plano e do projeto de Deus. No capítulo 6, você vai encontrar ali uma terrível rebelião contra Deus. E o mesmo vai acontecer no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11 do Gênesis. Aí você lê o texto e você diz para você mesmo, como eu digo, eu não sirvo para nada, eu sou de uma geração e de uma natureza caída mesmo. A Bíblia nos julga enquanto
nós a estudamos, enquanto nós lemos a palavra de Deus, nós somos julgados por ela. É isso que o salmista está dizendo quando ele chama a palavra de Deus de reto juízo. E ele termina o verso 8 que você leu comigo, chamando a palavra de Deus de estatutos, que são registros que não podem ser apagados, ou em algumas traduções é chamado de preceitos, algo que foi entregue para alguém, um presente, por exemplo, mas esse alguém é responsabilizado por receber tal presente. Nós somos privilegiados, meus irmãos, porque nós temos acesso à Bíblia, à palavra de Deus, que é a vontade, é o desejo de Deus revelados para cada um de nós. Mas, dentro de tudo isso que eu disse nessa introdução, eu queria que você mantesse a sua Bíblia aberta, que eu quero falar a respeito de 3 versículos apenas, porque senão nós não saímos daqui. Não é porque eu sou bom, não, é porque o assunto é muito denso, tem muita coisa boa aqui. Por exemplo, eu quero que você leia comigo aí o verso de número 1. Me ajude a esmiuçar a vontade de Deus. O verso de número 1 está dizendo assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O que significa, meus irmãos, bem-aventurados? Todos nós sabemos. Bem-aventurados são felizes, abençoados, são prósperos, são pessoas que receberam algo de Deus, são felizes, são bem-aventuradas. Elas são felizes por trilharem caminhos retos. Mas o que é ser bem-aventurado de acordo com aquilo que Jesus escreveu, ou disse, na verdade, em Mateus capítulo 5? Lá são revelados alguns atributos dos cristãos. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela sua fé. Alguns atributos dos cristãos quando se convertem, quando se encontram com a palavra, quando conhecem a verdade de Deus e têm o seu coração quebrantado, que ao invés de aumentar, na verdade nós fazemos o caminho inverso, nós diminuímos e fazemos com que o nosso Senhor seja maior do que cada um de nós. Ser bem-aventurado, segundo Jesus, é receber esses atributos, sim, mas o que são aqueles que devem trilhar os caminhos retos? O que é trilhar os caminhos retos, meus irmãos? Trilhar caminhos retos significa, dentre tantas coisas, as escolhas da vida. As escolhas que nós temos, as escolhas que nós fazemos. E aqui eu vejo uma das manifestações precisas do amor de Deus. É a capacidade que Ele nos dá de escolher o caminho que é bom, o caminho que é reto, o caminho que é justo. Deus nos deu essa capacidade de discernir aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Vou explicar para você, para que você entenda. Por exemplo, eu posso escolher o caminho da família, o caminho do namoro, o caminho do casamento. Por outro lado, conforme Provérbios capítulo 8, eu posso escrever o caminho da imoralidade sexual, e muitos escolhem esse caminho. Eu posso escolher o caminho da prudência, mas também posso escolher o caminho da imprudência, ser imprudente na minha vida, não ter responsabilidade. Eu posso escolher, por exemplo, o caminho estreito, conforme Jesus pregou lá em Mateus 7, que é o caminho da porta estreita, que é difícil e poucos são que encontram, mas também posso escolher o caminho da porta que é mais larga, e muitos a encontram, e é o caminho que leva à perdição. O caminho da porta larga, eu costumo dizer que é aquele caminho do deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu posso escolher o caminho que eu vou trilhar, e quando o salmista está dizendo que bem-aventurados são aqueles que trilham caminhos retos, mas andam na lei do Senhor, eu quero que você entenda o que eu vou dizer aqui. É como se houvesse uma conjunção, 2 patamares. Embaixo eu devo trilhar caminhos retos, mas a despeito de trilhar caminhos retos, eu preciso encontrar a lei do Senhor. Por quê? Porque caminhos retos até o ímpio consegue trilhar aos seus olhos.
Você deve conhecer alguém que não respeita Deus, que não conhece Deus, que não crê na palavra de Deus, mas ele é uma pessoa, aos olhos humanos, justa. Ele é um bom pai, ele é um bom filho, ele é um bom esposo, ele dá um exemplo no seu trabalho, ele dá um exemplo na sua vizinhança. Esse alguém pode olhar para ele, ou ele mesmo dizer assim: olha, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa reta, eu sou uma pessoa honesta. Muito bem, na sinceridade dele, ele até está correto. Mas o salmista vai dizer que não basta ser justo ou reto aos olhos humanos. Nós precisamos também conhecer a lei do Senhor. Por quê? Porque quando nós buscamos a retidão, sendo uma pessoa reta, justa, alguém que sabe discernir daquilo que é certo ou errado, nós somos capacitados também pela lei de Deus, agora não só para viver uma vida tranquila nessa terra, mas também para herdar o reino dos céus. Agora eu quero dizer algo para você que é muito interessante. E não quero de forma alguma diminuir o peso do pecado. Preste atenção no que eu quero dizer. Por exemplo, nós costumamos imaginar, dizer e pensar que as pessoas se perderão somente pelo peso do pecado. E isso é uma verdade. Mas muitos vão se perder não somente pelo pecado propriamente dito, concebido, mas principalmente, muitas pessoas vão se perder por não reconhecer a necessidade de um Salvador. Quando nós olhamos para o mundo, para as pessoas que são retas aos seus próprios olhos, eles confiam apenas nas suas obras, mas o salmista vai fazer uma conjunção. Nós precisamos ser retos e também andar na lei do Senhor, porque ela nos capacita a dia alcançarmos aquilo que nós chamamos de glorificação. Hoje nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, mas ainda não estamos glorificados. Nós estamos no processo de santificação. E que processo de santificação é esse? O pecado que eu cometi ontem, eu não cometo hoje. O pecado que eu cometo hoje, eu não vou cometer amanhã. E a lei do Senhor me capacita dia a dia a aprender de Deus, a crescer com Deus e a glorificar o nome de Deus. Esse é o princípio que o salmista está dizendo: bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Muitos escolhem andar pelo caminho da imprudência, irmãos. É por isso que nós somos dependentes. Dependente de quê, meu irmão? Dependente de vir à igreja. Nós somos dependentes da pregação, da mensagem. Nós somos dependentes de estudar a Bíblia. Nós somos dependentes de estudar a palavra de Deus. Nós somos dependentes da oração. É por isso que nós temos não somente que trilhar um caminho reto, mas através da lei do Senhor, como eu disse anteriormente, crescemos a cada dia em graça, estatura e sabedoria para a glória de Deus. Esse é um dos preceitos que o salmista está ensinando, está pregando para cada um de nós. Nós vamos crescendo a cada dia, de acordo com os estatutos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Agora eu quero que você olhe o verso de número 2. O verso de número 2, ele vai dizer assim: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. E a palavra guardar aqui, irmãos, é memorizar. Alguém aqui que é acadêmico, que é docente, que faz parte do corpo docente da escola, ou que já foi, sabe que o método de memorização que nós utilizamos muito é quando você fala em voz alta, quando você recita algo em voz alta. A ideia dele aqui é o seguinte: bem-aventurados os que guardam, os que memorizam a palavra de Deus. Quando você, por exemplo, pega a Bíblia e lê a Bíblia em voz audível, enquanto você lê, você escuta a sua voz, método de memorização. Quando você lê, você escuta e você escreve, e ao mesmo tempo você está ali segurando a Bíblia, você também está fazendo esse método de memorização. É por isso que o salmista está dizendo: bem-aventurados
os que guardam, os que memorizam os seus testemunhos. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Eu acho que todo cristão deveria saber disso. Todo cristão deveria saber. Memorizar esses testemunhos de Deus não é o testemunho que a gente dá. E eu sou bom nisso, né? Eu gosto de contar uma história boa, com H. Não é esse testemunho que nós damos lá na sua rua, na sua casa. Não é o testemunho de cristãos, mas é o testemunho do próprio Deus. Nós temos e somos felizes, somos bem-aventurados quando nós guardamos e memorizamos os testemunhos de Deus. Quando Deus fala a respeito dele mesmo, quem é Deus, o que ele representa. A Bíblia fala muito a respeito disso. Nós precisamos entender que os testemunhos revelados do Senhor estão inseridos na palavra de Deus. Por exemplo, nós chamamos de estatutos ou testemunhos de Deus aquilo que nós chamamos na teologia de atributos não comunicáveis. O que são atributos não comunicáveis? Por exemplo, dentre tantos, vamos falar de onisciência. O que é onisciência? Deus sabe todas as coisas, em todo o tempo. Deus sabe e conhece tudo. Toda a sabedoria do universo está nas mãos de Deus. Qual outro atributo não comunicável de Deus? Por exemplo, onipotência, que significa o quê? Todo o poder de Deus está nas suas mãos. O poder de todo o universo está nas mãos de Deus. Duas coisas acontecem quando nós não conhecemos os testemunhos de Deus e os atributos de Deus. Uma delas, eu conheço muita gente assim, que ora somente conhecendo o atributo, por exemplo, da onipotência, do poder de Deus. Aí ele ora dizendo assim: Senhor, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e eu quero que o Senhor faça agora, porque a tua palavra diz que o Senhor tem todo o poder. Mas ele ignora o fato de que Deus, tendo todo o poder, Deus também é o quê? Onisciente. Deus conhece todas as coisas e sabe da sua e da minha necessidade, e ele não vai fazer aquilo que não vai de encontro à necessidade dele mesmo, porque Deus só nos entrega algo que vai honrar o seu próprio nome. Por outro lado, eu vejo algumas pessoas fazendo oração de menino. E como que é uma oração de menino? Oração de menino é aquele que só olha para a onisciência de Deus, sabendo que Deus conhece tudo. Ele chega, se dobra, se curva e diz: Deus, não vou falar nada, porque o Senhor já sabe do que eu preciso. E ele se esquece que Deus também é onipotente. Quando nós oramos, quando nós nos curvamos, nós nos derramamos, nos quebrantamos diante de Deus, Deus tem todo o poder para mudar qualquer situação. Essas são as condições, quando nós olhamos para o versículo 2, e Deus dizendo, pela boca inspirada do salmista: bem-aventurados aqueles que memorizam, aqueles que têm os seus estatutos guardados no seu coração. Nós conhecemos os estatutos de Deus, os atributos de Deus. Por exemplo, eu falei de não comunicáveis, né? E quais são os atributos comunicáveis? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem ama alguém aqui? Levante a sua mão. É redundância que eu vou fazer. Você ama o pai, ama a sua mãe, ama a sua esposa, ama o seu filho, ama o seu time de futebol, sei lá o que você faz. De alguma forma nós temos amor dentro de nós, não temos? Mas da onde vem esse amor que de alguma forma você sente? Esse amor é seu? Você acha que o ser humano por ele mesmo é capaz de gerar amor? O amor que nós temos, claro, não é nada comparado ao amor de Deus, mas esse é chamado atributo comunicável. Deus comunicou o seu amor ao ser humano, por isso nós somos capazes de amar de alguma forma. Deus, por exemplo, comunicou a nós a misericórdia. Quando nós olhamos, por exemplo, para a guerra que está acontecendo em Israel, na Ucrânia e no mundo, de alguma forma nós sentimos o quê? Compaixão, nós sentimos misericórdia. Agora, você acha que isso é algo que nasceu em você, porque você é bonzinho, ou porque Deus resolveu compartilhar com você algo que Ele tem em abundância, que se chama misericórdia? Deus é misericordioso e compartilhou esse atributo com você. Você só ama e só tem misericórdia porque Deus compartilhou com você.
É por isso que o salmista está dando tanta ênfase em que nós guardemos e memorizemos os estatutos e os testemunhos do Senhor. Quando nós conhecemos os estatutos do Senhor, por exemplo, nós aprendemos, na verdade, a diferença entre procurar e buscar. Ô Gra, por acaso você já buscou alguma coisa? Por acaso você já procurou alguma coisa e encontrou? Você sabe onde eu aprendi, Ronald, a diferença entre procurar e buscar? Ainda essa semana eu estou lá desesperado lá em casa, gritando no banheiro, dizendo: filha, cadê o meu Prestobar? Ela lá de fora gritou assim: tá aí no armarinho, é só abaixar do lado direito. Eu fui lá, tirei tudo, baguncei tudo, revirei tudo, e o chuveiro e eu disse: não estou achando. A minha esposa veio: filho, eu estou cheio de coisa para fazer, você me perturbando minha vida por causa de um Prestobaba. Olha, está bem aqui, ó. Abaixou e pegou e me deu. Eu entendi a diferença de buscar e procurar aí. A Bíblia diz, de acordo com o que está escrito lá em Jeremias no capítulo 29, buscar-me-ei, o Senhor está dizendo para o seu povo que está cativo, sem esperança nenhuma, mas está falando pela boca do profeta o seguinte: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscares de quê? De todo o vosso coração. É a diferença de buscar e procurar. Quando nós buscamos com diligência a Deus, nós encontramos. Agora, quando procuramos sem direção, sem diligência nenhuma, aquilo que nós tanto ansiamos, nós não conseguimos encontrar. É por isso que o salmista está dizendo, dando tanta ênfase: memorize, guardem os estatutos do Senhor, guardem os estatutos de Deus. E tem uma coisa interessante que acontece no verso 2, que depois que você busca Deus, que você tem caminhos retos, busca a lei do Senhor, depois que você é feliz por guardar os mandamentos do Senhor, é que ele diz para que você tem o caminho livre para o buscar de todo o coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: uma coisa está ligada à outra. Não tem como nós buscarmos a Deus de todo o coração se nós não passarmos pelos primeiros processos. Ter uma vida justa e reta e buscar a lei do Senhor, procurar guardar e memorizar os caminhos do Senhor e os seus testemunhos, conhecer os atributos de Deus. Quem é Deus para mim? Quando eu entendo quem é Deus para mim, eu começo a orar melhor. Quando eu entendo quem é Deus para mim, eu começo a pregar a palavra de Deus melhor. Eu começo a entender qual é o projeto de Deus, o projeto da salvação. Eu começo a entender o que Deus tem para a minha vida. E talvez o que Deus tenha para a sua vida hoje é isso: busque a lei de Deus, busque as palavras de Deus, porque o que nós estamos vendo aí fora, irmãos, eu vou entrar nesse assunto daqui a 2 minutos e vou terminar. Ele diz no verso 3: bem-aventurados. É o que ele está dizendo no verso 1. Ele vai unir essa palavra, que não, aqueles que não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. O que é praticar a iniquidade, meu irmão? É cometer pecado consciente. Você já ouviu falar do pecado da mão levantada? Não. Eu ouvi falar uma vez aí, gostei, guardei. Bem-aventurados, felizes, são aqueles que têm consciência do peso do pecado, que têm consciência dos princípios e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado aquele que não pratica iniquidade. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo diz assim: olha, não use a graça como prerrogativa para o pecado. Quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para aquilo que o salmista está dizendo, quando nós pecamos conscientemente, como muitos dizem e como muitos fazem,
Nós estamos pecando contra Deus, contra a graça de Deus e contra a misericórdia de Deus. E na verdade, a graça ela vem sobre nós para nos purificar do pecado. Ela vem sobre nós para nos libertar, na verdade, do pecado. E tem uma coisa interessante que eu vivia com alguns jovens, algumas semanas atrás. E jovem é uma bênção, né? Então as jovens às vezes fazem umas perguntas atravessadas, recebem umas respostas atravessadas também. Pronto, falei. Por quê, meu irmão? Porque um veio e disse assim: irmão Cláudio, o que é que você acha do evangelho ou dos pregadores coach? E tem um monte aí, ou não tem? Sim ou não, irmãos? Deixa sozinho, que não que eu passo vergonha. O que é que você acha dos pregadores coach? Eu olhei para ele, cocei a cabeça e disse: meu irmão, eu não acho nada. A única coisa que eu tenho para dizer para você, e digo para vocês também, é que coach tem a sua hora, coach tem o seu lugar. Tem ou não tem? Só que no púlpito, não. Porque o púlpito da igreja é lugar de pregar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, hoje se encontra no santuário celestial e um dia volta para buscar a sua igreja. Está tudo certo com o coach, vai ser feliz para lá, rapaz. Mas no púlpito da igreja, não. E se eu ver, eu saio andando. E está tudo certo. Aí jovem, como eu disse para você que é uma bênção, eles não se fizeram de rogados. Perguntaram: irmão, mas o que você acha da chamada mensagem ou pregação da hipergraça? O que você acha? Porque a chamada hipergraça está na moda, está todo mundo pregando assim hoje. O que você respondeu, irmão Cláudio? Respondi para eles e respondo para você, para os irmãos que estão nos ouvindo na internet também. Muito amor, viu? Eu disse para ele que os pregadores da hipergraça estão com ausência de graça, para não falar outra coisa. Então os pregadores da hipergraça estão com ausência de graça. E aí eles continuaram perguntando: mas com qual base você diz isso? Eu disse: então vamos lá. Pegue a mensagem do pregador da hipergraça e compare com os patriarcas. Pegue as mensagens da hipergraça e compare com a lei de Deus. Pegue a mensagem dos pregadores da hipergraça e compare com os profetas maiores. Peguem a mensagem dos pregadores da hipergraça, é para te deixar irritado mesmo, e compare com os profetas menores. Pegue a mensagem dos pregadores da hipergraça e compare com a pregação de Jesus. Compare com a pregação dos apóstolos. Compare com a pregação dos reformadores. Compare com os pioneiros da igreja. Compare com os líderes da nossa igreja que fundaram um pavimento sólido, teológico, sobre a igreja adventista do sétimo dia. Depois que você terminar de fazer isso, você vê se vai dar. Se não der, faça uma gentileza para você em nome de Jesus. Joga na lata do lixo, porque não serve. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu me encontro com essa situação. Se converta a Jesus, meus irmãos. Se convertam a Jesus Cristo. Meu irmão, o problema é que a mensagem está muito quadrada. Pois é. A Bíblia é muito ortodoxa. Pois é. E é mesmo. Eu vim de um movimento pentecostal que lá na igreja que eu nasci, as mulheres até hoje não podem cortar o cabelo. A minha mamãe se converteu lá e está com o cabelão já e não vai cortar. Eu vim de um movimento onde as pessoas, o marido não pode dormir de calça, não pode dormir de short e camiseta, tem que ser camisa de manga comprida e calça comprida. Porque eles acreditam que se Jesus voltar e você está desnudo, você não vai para o céu.
Então a Bíblia, irmão, não é que é para você, a Bíblia é para todo mundo. E tem gente criando coisa para tudo. É por isso que nós precisamos voltar para a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos voltar para a palavra de Cristo, para a palavra do Senhor. O Salmo 119, por mais de 50 vezes, dá ênfase na palavra de Deus, nos preceitos de Deus, nos caminhos de Deus e no testemunho de Deus, fazendo referência à palavra de Deus. Então, mensagem não é para gostar mesmo. Quem disse que mensagem que é para a gente gostar? Você já viu um negócio desse, Isaías? Eu vou para a igreja para gostar da mensagem. Não, eu vou para a igreja para não gostar da mensagem. Porque quando eu não gosto da mensagem, eu sei que de alguma forma ela me feriu. Mas não me feriu para me machucar. Ela feriu para abrir os meus olhos. Coisa boa é quando vem pregador que a gente não conhece. Nunca viu a cara do cidadão. Ele vem e traz aquela mensagem, ó. E a gente sai com o lombo quente dizendo, Jesus, que negócio é esse? Aí você tem a certeza que o Espírito Santo falou com você. E você sai feliz, ainda que saia com o lombo quente. A Bíblia não quer te machucar, a palavra não quer fazer você sofrer, ela só quer ensinar você os retos caminhos e estatutos do Senhor. Eu vou pedir para você algo em nome de Jesus, e vou encerrar com essa história real que está acontecendo agora. Tem dois irmãos aí brigando, não é? No Oriente Médio, não é? Não são os ismaelitas que estão brigando com os... fugiu a palavra, nome. Os irmãos de Isaac, descendentes de Isaac e de Ismael, não é isso? Árabes e judeus? Pois é. Você sabe tanto quanto eu que Israel é uma das forças armadas mais bem preparadas do mundo. É ou não é? O BOP, Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, onde eu morei lá 16 anos e conheci um pouquinho, outrora treinava com o exército e com os oficiais israelenses, bem treinados, bem preparados, tecnologicamente bem munidos. A Scotland Yard, lá do Reino Unido, se preparou, treinou com esses homens. Israel tem, a nível tecnológico, uma das melhores defesas, se falando em armamento bélico do mundo. Mas ela foi atacada. E você sabe o que aconteceu. A pergunta que se faz é por que isso aconteceu, e você sabe por quê. Porque Israel foi atacado pelo inimigo de surpresa. O domo de ferro foi saturado. Milhares de mísseis ao mesmo tempo, de vários lugares, de várias direções. Havia um percentual de erro de 3%. O Hamas explorou esse percentual de erro e conseguiu atingir o seu alvo. Porque eles foram pegos de surpresa. Irmão, Satanás, ele está utilizando das mesmas armas no fim dos tempos. Ele vai pegar muito cristão de surpresa. Ele vai atacar gente que está muito bem acomodado dentro da igreja. Ele vai atacar pessoas que estão no conforto da sua casa. Vai atacar pessoas que estão acomodadas espiritualmente. Mas em nome de Jesus, eu vou dizer de novo, em nome de Jesus, Deus vai derramar do seu Espírito sobre a igreja e vai sacudir o seu povo na literalidade da palavra para renovar nossas forças nesse tempo difícil que é o tempo do fim. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai levantar homens, mulheres e crianças. Deus vai levantar jovens. Deus vai usar pessoas como nunca usou. Deus vai usar os sábios e os entendidos, mas também vai usar aqueles que aos nossos olhos não têm tanta sabedoria ou conhecimento, mas vai dotá-los da presença do Espírito de Deus para nos capacitar para esses últimos momentos. Essa é a certeza que nós temos que ter. Se você está aqui hoje, essa noite, não é porque você acha bonito estar aqui. Eu não estou aqui porque eu gosto. Aliás, pregar cansa bastante. Cansa ou não cansa? Prega segunda, terça, quarta, quinta. Eu faço isso todo dia. Não é não, Fernandinho? Cansa ou não cansa cantar? Segunda, terça, chega na sexta-feira, o camarada não está se aguentando. Pois é. É cansativo. Alguém vai perguntar, então por que você faz, irmão? Senso de responsabilidade. Nem pregador eu sou,
Mas se deixar eu falar, eu falo. Quero convidar você a ficar de pé. Quero orar com você, em nome de Jesus. E quero que você guarde essa palavra no teu coração. O Salmo 119 tem muita coisa. Muita coisa. É de pé mesmo que a gente ora? Não sei. É de pé? Pode ser? Fique bravo não, viu? Dá uma espichada aí que é bom, que às vezes a gente fica aí meio... Esse é o pedido que eu faço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volta para a tua casa hoje. E olha, Bíblia, abraça, dorme com esse trem aqui. Vive com a palavra. Come a palavra. Porque dela depende a nossa vida, a nossa salvação. Nós precisamos estar cheio de Deus pela palavra. A gente está vivendo um mundo de muito conhecimento. Isso é muito bom. Mas nós precisamos da lei de Deus. A lei de Deus que é ortodoxa mesmo. Não dá, não tem modernidade aqui. Foi escrito, nem para nós foi escrita. Hebraico, aramaico e grego, não existia nem português, mas chegou para nós. Pela misericórdia de Deus. Vamos orar pela sua família. Olha pela sua família, irmão. Eu estou orando muito pela minha família. Ora muito, mas muito mesmo. Ore pelos seus filhos, pelos seus pais, pelas pessoas que você ama. Porque vai chegar um tempo que a porta da graça fecha, e não dá tempo de fazer mais nada, não dá tempo de cantar, orar, pregar, acabou. E aí a gente vai chegar lá, vai reconhecer todo mundo, aquele irmão, aquela irmã, e vai ser um dia de surpresa, né? Quem a gente acha que não está, vai estar, quem não acha que vai estar, não está, e vai ser aquela coisa. Pelo menos a gente imagina e sabe que de certa forma vai ser isso. Curva a sua fronte. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, bendito e louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos em um momento crucial da nossa história. Nós estamos vivendo um momento de terrível ataque aos preceitos da tua igreja. Nós estamos vivendo um momento de apostasia terrível. Estamos vivendo um momento de mornidão, de frieza espiritual. Mas como teu servo, como servos que somos, nós viemos aqui, Senhor, clamar. Nós viemos clamar, Senhor, para que o avivamento não seja nós trabalhando para Deus, não, mas que seja o Senhor trabalhando em nós. Nós abrimos espaço, meu Deus, no nosso coração para que isso aconteça. Nós abrimos espaço na nossa vida, na nossa agenda. Nós estamos muito atarefados. Nós estamos muito preocupados com o que vamos comer, beber, vestir. Mas, Senhor, nos dá, Senhor, essa noite ainda, um bálsamo de renovo espiritual, de graça. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Nos dê uma semana, Senhor, ainda mais abençoada e abençoadora, para que o seu nome continue sendo louvado. Em nome de Jesus. Amém e amém.